Bom dia, alunos. Tudo bom? Vamos iniciar então com a disciplina de enfermagem e saúde do adulto, da mulher, da criança e do adolescente, tá? Nossa primeira aula hoje. Para que a gente comece a trabalhar esses pontos, a gente precisa pensar o quê? Todos esses indivíduos, aliás, todos os indivíduos, eles têm origem, né, no mundo através da gestação. Então a gente vai iniciar falando o quê? Do ciclo reprodutivo, né, da mulher. Por quê? Porque é daí que tudo se origina. Então, se a gente parar para pensar que tem algumas patologias, algumas doenças que a criança já acaba nascendo com elas, algumas respostas, né? As respostas para essas doenças estão aonde? Na gestação, muitas das vezes, tá? Então vamos começar aos poucos entendendo o que são os ciclos, o que é o ciclo reprodutivo feminino, ok? Nós temos o ciclo ovariano, tá? A fase de hormônios hipofisários e os hormônios ovarianos. Por que hormônios hipofisários? Porque são os hormônios originados, né, fabricados na hipófise, e os hormônios que derivam do ovário, né? Vocês devem se lembrar de anatomia, que os hormônios eles são secretados por glândulas. E aí a hipófise é uma delas, o ovário é outra, ok? Esse ciclo ovariano é porque ele ocorre onde? Dentro do ovário. Por isso que a gente chama de ciclo ovariano, tá bom? De início ocorre o crescimento do folículo, né? Ó. Aí a ovulação, que é quando a liberação do óvulo propriamente dito para ir ao encontro do espermatozoide. Essa cápsulazinha aqui, ó, tá? Que eu vou explicar mais à frente, ela se transforma no corpo lúteo, tá bom? Que ele vai involuindo desta forma aqui. Isso a gente vê há pouco. Aqui é só para vocês entenderem, né, que os hormônios hipofisários, eles têm um pico também durante a ovulação, que é o período mais importante desse ciclo, né? Porque o corpo ele se prepara o mês inteiro para quê? Para atingir o seu objetivo, que é qual? A reprodução, dar continuidade na espécie. E aí eu tenho dois hormônios que derivam da hipófise, que é o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante, que é o FSH. Depois eu tenho os hormônios ovarianos, que é o estradiol e a progesterona. Esses aqui já são bem conhecidos, né? A gente já ouviu falar bastante deles. Retomando aqui a anatomia do útero, né? A gente vê a anatomia, mas depois a gente acaba que não vê mais. Então, vamos pensar nos ovários, ok? As trompas de falópio. Ao contrário do que muita gente pensa, a fecundação não acontece no ovário nem no útero. A fecundação ocorre nas trompas, ok? Fecundação é o processo ali de encontro do óvulo com o espermatozoide. Aqui é o útero, tá? O colo do útero é esse trecho aqui, ó, tá bom? Orifício interno, orifício externo, a vagina, os lábios menores. Ao contrário também do que muita gente pensa, a vagina é um órgão interno, ela não é ali do lado de fora, né? Então, muitas vezes a gente confunde, né, a vulva com a vagina. E não é, a vagina é esse tubo interno aqui. E os lábios menores estão bem aqui parelhados com a vagina, tá bom? O que acontece, tá, gente? Quais são os acontecimentos? No útero ocorre o ciclo menstrual, tá? Então, quando as meninas aí se preparam se preparam, que eu digo, e ficam atentas, né, com a menstruação, né? Popularmente, né, costumam dizer, ah, vai descer, não vai descer. Então, esse ciclo eu chamo de ciclo menstrual, ocorre no útero. Ele tem uma fase menstrual, pré-ovulatória ou plurifilativa, pós-ovulatória ou secretora, tá? Essas fases aqui nós conseguimos, né, perceber, né, nós da área da saúde instruímos as mulheres a se atentar e perceber os sinais que o corpo vai dando, para saber se tanto para evitar uma gravidez quanto para planejar uma gravidez, tá bom? Porque é algo que secreta coisas, né?
exterioriza o que está acontecendo no útero, é exteriorizado através de secreção, através, né, de corrimento com características diferentes, através do próprio sangue menstrual. Então, tudo isso a gente consegue observar, diferentemente do ciclo ovariano, que acontece dentro dos ovários, tá? E todos esses hormônios, eles atuam de forma a que preparar o corpo da mulher para a gravidez. Então, o ser humano, ele tem essa... Aliás, não só o ser humano, né? A maioria das espécies tem como um dos seus objetivos a reprodução. É manter a continuidade, a sobrevivência da nossa espécie. Para que isso ocorra, a gente precisa da ação dos hormônios. A gente sabe que os hormônios, eles influenciam o nosso corpo em tudo, não é verdade? Então, para crescer, a gente precisa de hormônio. Para evoluir, a gente precisa de hormônio. Então, tudo a gente precisa de hormônio. E as mulheres têm uma quantidade, têm uma ação muito efetiva dos hormônios, ok? Eu vou encerrar aqui a primeira parte da aula para não ficar, para que os vídeos não sejam muito longos, e já eu dou continuidade na aula 2, na parte 2 da aula 1.